A briga, o confronto entre Moraes e Musk, né, o Elon Musk e o Alexandre de Moraes, continua tomando conta de todas as notícias, todas as manchetes. E não é só no Brasil não, hein? Está acontecendo a nível mundial. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Primeiro, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, que compartilhe o vídeo, que curta, que comente, deixa aí tua impressão, faça alguma pergunta se você quiser, pode fazer crítica à vontade, a gente está aqui para aprender, ainda é o nosso início, né? E eu quero aprender junto com você. Sozinho, eu não vou a lugar nenhum, mas se você me ajudar, juntos nós vamos colaborar para mudar um pouquinho esse país que, infelizmente, o Brasil hoje é um caminhão carregado ladeira abaixo sem freio. A gente precisa dar um jeito de parar esse caminhão, de ajustar essa carga. Eu sozinho não posso fazer nada, mas com você junto comigo, eu acredito que a gente possa. Vamos lá rapidinho falar então, hoje novamente 2 vídeos, né? Um agora, o segundo vai falar mais relacionado ao cristianismo, com a política, esse mais relacionado à política com o momento atual. Então, questão atual, Alexandre de Moraes versus Elon Musk. Quem que vai vencer essa briga? Por que essa briga surgiu? Quais os interesses por trás? E aonde isso pode chegar? Acho que são os pontos que nós temos que levantar aqui. Primeiro, diria para você que aconteça o que acontecer, já ficou ruim para o Alexandre de Moraes e para toda essa turma que hoje governa, hoje manda no Brasil. Porque a imprensa internacional está falando disso. E lá fora, até estourar esse confronto aqui entre os dois, só se sabia aquilo que a grande mídia brasileira, em especial a Rede Globo, fala. Eu trabalhei muito tempo com a imprensa, então eu posso passar para você aqui como isso funciona. Quando você está, por exemplo, hoje a internet facilitou tudo, mas antigamente, para dar um exemplo, talvez fique mais próximo dessa questão entre continentes hoje. Quando você precisava de uma informação e precisava que ela fosse confiável, que não trouxesse ali alguma coisa errada que pudesse te complicar, você ligava para outra emissora de rádio, para outra emissora de televisão e um repórter te passava a notícia. Para qual que você ligava? Para a mais conhecida daquela cidade, daquele estado, daquela região. E acontece assim até hoje com a grande mídia mundial. Quando eles precisam saber o que está acontecendo no Brasil, eles entram em contato com a Globo. Eles pegam a notícia da Globo. É onde eles têm, na teoria, mais segurança, né? Evita problemas. E aí o mundo sabe o que a Globo quer que o mundo saiba. Só que essa briga agora escancarou tudo. Abriu um leque muito grande de opiniões, colocou os olhos do mundo sobre o Brasil. Então, mesmo que não dê em nada, tem muita gente dizendo, isso não vai dar em nada. Já já eles se abraçam e está tudo bem. Não está tudo bem. Não vai estar tudo bem para o Alexandre de Moraes, para o Supremo, porque colocou uma pulga atrás da orelha do mundo. Então o mundo está dizendo, será que o Brasil está caminhando para esse lado? Será que isso está acontecendo no Brasil? E aí não tem volta. Se você buscar hoje manchetes, só se fala nisso. Deixa eu abrir algumas aqui para mim compartilhar com você. A imprensa, tanto nacional quanto internacional, só fala disso. O UOL, manchete de hoje, sem provas, Musk diz que Moraes colocou o dedo na balança para eleger Lula. Essa manchete é a mais grave de todas. Até confidencio para você que eu queria abrir ela por último, errei aqui, abri antes. Tudo bem, vamos falar dela agora. É muito vago o que falou aqui o Elon Musk, que abre uma margem muito grande para a gente discutir. O que é colocar o dedo na balança? Sem provas, o Elon Musk disse que Moraes colocou o dedo na balança para eleger Lula. Será que o Lula deveria sua eleição ao Moraes? Alguma atitude do Moraes? Algo que ele teria feito? É isso que o Elon Musk está tentando dizer aqui? Ou algo que ele teria deixado de fazer? E ele está ameaçando trazer isso à tona. Uma coisa que a gente já sabe, e já é uma ilegalidade absurda e já influencia diretamente nas eleições, é que, segundo o X, o Moraes mandava retirar perfis do fulano, beltrano, ciclano do ar, e a ordem era, o X retira e diz, retirei porque feriu as políticas da companhia. Quer dizer, o Alexandre de Moraes mandava tirar e proibia o X de contar que ele mandou tirar. Basicamente é isso. Ele dava a ordem e se escondia atrás dela. E é isso que agora está vindo à tona. Mas quando o Elon Musk fala colocou o dedo na balança, quer dizer, ele mudou os pesos, ele mudou o final da história. O que ele está querendo dizer? Eu não sei te dizer. Fica aí no teu imaginário. O que pode ser esse dedo na balança? Isso aqui pode trazer problemas sérios e, no mínimo, isso aqui já trouxe uma pulga enorme, um elefante, né, atrás da orelha de cada cidadão, não só do Brasil, mas mesmo aqueles que têm interesse lá fora. Por exemplo, donos de grandes empresas
de grandes investidores que investem no Brasil. Tá todo mundo de olho. O G1. Elon Musk volta a atacar Moraes e chama ministro de ditador brutal. Aqui você viu tanto o UOL quanto o G1, que são mídias ligadas à esquerda, ligadas à Globo e, portanto, nesse momento, ligadas ao STF. Então aqui fala que atacou, lá fala que não tem prova. Veja bem, não tem prova ainda. Pode ser que essas provas apareçam, ele está dizendo que tem, que vai mostrar, tanto que ele desafiou hoje de manhã o Alexandre de Moraes para um embate, né, um debate público. E o Alexandre de Moraes não falou nada até agora, não respondeu. A Globo diz que ele está atacando o Moraes. Mas essa é a visão da Globo. Quando ele é ameaçado de ser multado, dá a entender até que funcionários poderiam ser presos, investigados em inquérito policial, e se é policial, se é penal, pode chegar a uma prisão. Então, para mim, quem está sendo ameaçado é o conglomerado ali, o X. Não vou dizer direto o Elon Musk, porque seria loucura imaginar que o Moraes vai determinar a prisão do cidadão americano. Ele é sul-africano por nascimento, né, mas está nos Estados Unidos, radicado já há muito tempo, e que o Moraes teria a capacidade de fazer isso. Dias atrás ele tentou fazer com um brasileiro que tem cidadania britânica, que também é uma besteira, é motivo de rir. Né? Jamais ele vai conseguir alguma coisa, mas ele tenta. Olha o Correio Brasiliense. Musk segue ataques e chama Moraes de ditador, que mantém Lula na coleira. Gente, esse mantém Lula na coleira é complicado. Por um lado, ele está chamando o presidente Lula de cachorro. Então você leva na coleira o cachorro, né? O cachorrinho do fulano. Aquele que te obedece, que tá abaixo de você. Mas ao mesmo tempo, o manter alguém na coleira acontece quando você tem algo contra aquela pessoa. Eu sei algo de você, e se eu abrir, você vai preso. Se eu abrir, você vai virar chacota na tua família, nesse caso aqui, a nível nacional, mundial. Seria algo contra você com o qual eu posso te chantagear. Manter na coleira também, no jargão popular, poderia ser isso. Eu não estou dizendo que é isso, estou dizendo que poderia ser. O que o Elon Musk quer dizer aqui, eu ainda não sei. E espero ficar sabendo. Torço para isso, torço para que venha à tona, seja o que for. Né? Como eu sou cristão, eu parto daquela teoria lá da história de Davi. Tudo tem que vir à luz do meio-dia. Nada tem que ficar escondido. CNN. Em novo post, Musk agora ataca Lula e diz que Moraes tem presidente na coleira. Mesma manchete, mesma história. Seria o Lula, então, o cachorrinho do Moraes? Ou teria o Moraes algo tão grande contra o Lula que o Lula tem que ficar pianinho, quietinho, para não se complicar? Vai saber, né? Vai saber. Poder 360. Moraes exigia sigilo ao X em bloqueio de perfis, diz o Greenhalgh. Quer dizer, o Moraes falava, bloqueia o perfil do fulano, vai lá e bloqueia o perfil do José. Tá, mas eu digo o quê? Decisão judicial? Não. Você bloqueia e fala, feriu a política da companhia. Não fala em judicial. Não coloca meu nome nisso. Para trocar em miúdos para você, é o que está dizendo aqui o Poder 360. Gente, é uma situação bem complicada. Aí, eu quero chamar a tua atenção, não quero deixar o vídeo longo, já está longo, mas olha só. Você tem ideia do que é hoje a Starlink, que é uma empresa, não estou falando do X, da Starlink, uma empresa de internet via satélite que pertence ao Elon Musk, o Elon Musk, como queira. Olha essa matéria do Google aqui. Considerando apenas pessoas físicas, Starlink destronou, aqui falando dos concorrentes e tal, mas o que me interessa é o final aqui, ó. A Starlink tem uma fatia hoje de 49,2% dos consumidores finais. Eu tentei encontrar aqui algo que diga que essa internet é a via satélite. Não acredito que seja internet de forma geral, deve ser apenas a transmissão via satélite. Mas pense, se pega a Amazônia, por exemplo, ela é coberta pela Starlink. Não é por fibra, né? Não é por rádio, é pela Starlink. E na Amazônia tem pontos importantíssimos do Exército Brasileiro, Comando de Selva. Vários contatos são transmitidos pela Starlink. Eu não estou dizendo que isso acontece, não me entenda assim. Estou apenas estou aventando uma possibilidade. Já pensou se começa a aparecer, por exemplo, áudios enviados via Starlink? Nem acredito que a Starlink faça isso seria ilegal. Mas se fizer, e se tiver algum documento que passou pela Starlink, aí de pontos remotos do Brasil, ou mesmo qualquer área do Brasil, estaria nas mãos do Elon Musk? Ele teria, por exemplo, conversa de ministros, talvez de militares? Seria isso? Apenas uma possibilidade.
Repito, seria ilegal e eu acho que a Starlink não faria isso. A empresa não faria isso. Mas a discussão é tão grande que não tem outro jeito aqui senão a gente tentar, né, vislumbrar possibilidades. Essa outra matéria também falando da Starlink me chamou muito atenção. Olha só, atualmente a Starlink superou a marca de 2.000 satélites enviados à órbita da Terra. Isso há quase 2 anos atrás. Tinha 2.000 satélites. Está vendo aí a imagem? Olha as fotos que mostra a rede que ela faz mundial, onde a Starlink hoje ela é acessada praticamente do mundo todo, de alto mar, de floresta. E aí? Como é que fica? O que teria em mãos o Elon Musk? Eu não sei. Eu vou encerrar com você aqui, rapidamente falando de uma matéria, que também é do Poder 360, bem rápido mesmo, porque nessa matéria aqui fala de algumas empresas, uma parte da imprensa internacional que também está falando a respeito do acontecido. E ressuscita muita coisa que já estava embaixo do tapete, estava morta. A manchete aqui é: mídia internacional noticia embate entre Elon Musk e Moraes. Veículos de pelo menos 5 países publicaram sobre declaração do dono do X a respeito do ministro do STF. E aí você tem a matéria toda, vou passar devagarinho aqui, você pode dar o pause e ler se você quiser, eu não vou ler para não ficar muito longo, mas eu sublinhei aqui algumas coisas que eu achei interessante. Olha só, STF informou ao Poder 360 que a Suprema Corte não comentará o caso. Quer dizer, o veículo de imprensa fez a matéria e, com profissionalismo, entrou em contato lá com o STF. Falou: escuta, STF, o que você tem a dizer a respeito disso? Porque eu estou fazendo uma matéria. O STF falou: nada, não vamos falar nada a respeito. Na segunda-feira, dia 8, o jornal digital Axios, não sei como é que pronuncia exatamente o nome do jornal, mas é um jornal dos Estados Unidos, ele citou a defesa do ministro da AGU, Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, mais conhecido como Messias, lembra dele? Da regulamentação das redes. Gente, isso aqui foi um tapa na cara a nível mundial. O que a imprensa lá fora está dizendo, para você entender? O Elon Musk falou que tem censura no Brasil. O Alexandre de Moraes fala que não tem censura. Aí vem o ministro da AGU e fala: se você falar que tem censura, eu vou bloquear você. Eu vou regulamentar as redes e vou bloquear você. Isso é uma prova para mim de censura. O que falou aí o Messias, para mim, sinceramente, foi uma infantilidade, uma idiotice, para usar uma palavra correta. Porque ele deu muita margem aqui, não está sendo explorado no Brasil, porque a grande mídia não quer, não tem interesse, mas vai ser explorado muito lá fora. O Messias veio e falou: o Musk tem razão e o Moraes é um ditador. Para mim foi isso que ele disse. Quando ele ameaça: se você falar que eu sou ditador, eu vou te bloquear. Se você falar que sou ditador, eu tenho que criar aqui um mecanismo para bloquear você. Eu estou provando que eu sou ditador. Para mim é simplesmente isso que aconteceu e não tem conversa. Para mim o Jorge Messias jogou de um lado, mas fez o gol contra e marcou para o outro. A BBC, o BBC, como a gente fala aqui, do Reino Unido, afirmou que o empresário desafia a justiça brasileira ao pedir que Moraes renuncie ou sofra impeachment. Lendo assim, dá a impressão que está criticando o Elon Musk. Mas se você ler a matéria, a impressão que dá é que o jornal fala: ó, o Elon Musk foi lá e desafiou, vamos ver agora o que eles dizem. Me parece que a matéria pendeu mais para o lado do Elon Musk também, e a BBC é muito importante, é uma das maiores do mundo. O jornal britânico, o The Guardian, relembrou o 8 de janeiro, que já estava morto, né? Ficou um monte de aspas aí, de falas, e um monte de interrogações também de porquês. Por que não apareceu câmera? Por que foi permitida essa invasão? Por que era golpe se não tinha tanques, se não tinha armas? Tinha muita interrogação. Isso voltou à tona e isso não é bom para o governo Lula nem para o STF. Até porque já teve gente que morreu presa, que nem lá estava, que foi depois, caso do Calezão, chegou depois da confusão, foi preso e morreu. Gente que estava lá porque fazia corrida, pegou um cliente, era no aplicativo, levou, chegou lá, foi preso. Gente que estava vendendo água e foi presa. Mendigo que estava junto foi preso. Quer dizer, é um absurdo. É algo que ainda vai ser estudado futuramente, que foi feito no 8 de janeiro. Mas trouxe à tona de volta. Quem fala do ato do Bolsonaro no Rio de Janeiro, dia 21 de abril. Quer dizer, abriu margem para um dos maiores jornais do mundo fazer propaganda para o ato aí do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro. E esse ato pode se tornar o maior da história. Pode ultrapassar ali a marca do ato de São Paulo, com mais de 1 milhão de pessoas. Tem quem fale já em 1,5 milhão de pessoas em Copacabana.
Também o jornal falou aqui da questão do pronunciamento do Jorge Messias, que eu falei há pouco, né? O Befias, ele ferrou com o lado dele, porque ele provou que todos aqueles que chamam o STF de ditador estão certos. Na minha visão foi isso. Também falou do Paulo Pimenta, que também fala um monte de bobagem, né? Que disse que o Brasil não é uma selva de impunidades, quer dizer, a gente vai punir você. Se você tiver uma opinião contra mim, eu vou te punir. Isso lá fora pegou mal demais. E que a soberania do país não será tutelada pelas plataformas digitais. Aí palavras do Paulo Pimenta. Por fim, quando eu vi isso aqui, Al Jazeera, Al Jazeera vai detonar o Elon Musk e vai colocar o governo Lula lá em cima, afinal de contas, a Al Jazeera ela é muito ligada, né, esse povo do Catar e daí, portanto, do Irã, esses grupos, não vou nem falar o nome aqui, você sabe quais grupos que atacaram Israel, que atacam Israel por todos os lados, pelo norte, pelo oeste. Só que aí eu vou ler a matéria, a manchete deles e fala: Al Jazeera, agência estatal do Catar, quer dizer, pertence ao governo do Catar, também noticiou o caso. Destacou a multa diária de R$100 mil imposta pelo ministro ao X para cada conta desbloqueada sem autorização judicial. Quer dizer, ela não falou nada com nada. Nem aquele que eu acreditava que queria defender o Moraes não defendeu. Então, gente, para encerrar, vídeo longo demais, não queria, mas o assunto é bem complexo. Para encerrar aqui, para quem está torcendo, digamos assim, pelo Elon Musk, se não der em nada, fez os olhos do mundo se voltarem para o Brasil e perguntar: tem alguma coisa errada lá? O que me parece um ganho. Na melhor das hipóteses, para quem está contra aí o Moraes e a favor do Elon Musk, essa história do dedo do ministro nas eleições, isso aí pode trazer, sabe, algo muito grande aí em relação às eleições. E aí aqueles que perguntam, e perguntar não é crime. Ô ministro, perguntar não é crime, tá? Perguntar não é crime. Aqueles que perguntam, cadê os 60 milhões de eleitores? Aonde estão os 60 milhões de eleitores? Eles podem ter uma resposta. Essa história do dedo pode trazer uma resposta. Sei não, hein, ministro? Tá ficando complicada a coisa pro teu lado, hein? Na melhor das hipóteses é ruim para você, e na pior das hipóteses pode significar uma grade na tua vida para muito tempo, viu? Bem complicada a situação aqui para o ministro Alexandre de Moraes. E daqui em diante vamos ver o que acontece, né, meus amigos? Vamos ficar de olho aí, vamos tentar analisar o que acontece daqui para frente na guerra, na briga, no embate, no confronto do milênio. Moraes e Musk. Quem que vence essa batalha? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, curta, comente. Vamos juntos. Eu não estou sozinho aqui, você está comigo. E juntos a gente vai tentar chegar ao máximo de pessoas. Tem eleições esse ano. Precisamos abrir os olhos das pessoas em relação ao que está por vir. Grande abraço, um beijo no seu coração, um ótimo dia para você. Daqui a pouco eu vou trazer para você, olha, algo que me arrepiou, me fez chorar aqui antes de gravar o vídeo. Você vai entender daqui a pouco. Ao mesmo tempo que Israel é atacado, condenado, em palavras de grandes nações, de grandes organizações, Deus grita. E o grito de Deus eu vou te explicar daqui a pouquinho no próximo vídeo. Um abraço, um beijo no seu coração, até a próxima.